Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um episódio extra em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar, e hoje nós vamos analisar um vídeo de um pastor adventista falando sobre música no culto e estilos musicais. Esse pastor comete uma série de equívocos na sua argumentação e eu acho importante nós fazermos essa avaliação. Cabe lembrar que eu, Davi, sou um adventista do sétimo dia e, portanto, o meu objetivo ao analisar esse vídeo e fazer uma crítica à argumentação do pastor não é denegrir a Igreja Adventista do sétimo dia ou denegrir esse pastor ou qualquer coisa do tipo. Meu objetivo é apenas zelar pela sã doutrina da Igreja, o que inclui aí o princípio do sola scriptura, que é um princípio defendido pela Igreja Adventista do sétimo dia, mas que, na minha visão, não foi utilizado, na verdade foi ferido por esse pastor nesse vídeo. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse episódio em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Normalmente, após a introdução desses episódios extras, eu já coloco direto para rolar o vídeo que eu vou analisar. No entanto, nesse vídeo em específico, é importante eu fazer algumas observações antes de começar a análise. A primeira observação é em relação ao contexto do vídeo. Como o vídeo desse pastor tem quase 1 hora de duração, eu não tenho condições de reagir a ele inteiro. Assim, eu vou rolar apenas alguns trechos que eu separei e que eu julgo mais importante para nós fazermos a análise, e por isso eu preciso fazer uma contextualização do vídeo, já que eu não vou passá-lo inteiro aqui. E bom, basicamente o contexto é o seguinte: o pastor inicia o seu vídeo reagindo ao conteúdo de uma outra pessoa. A pessoa em questão declara em um vídeo que todos os ritmos podem ser usados para o louvor, não existindo um ritmo específico que agrade a Deus. O pastor então discorda dessa alegação e é a partir desse conteúdo que ele busca provar em seu vídeo como um todo que, na verdade, nem todos os ritmos podem ser usados para louvar a Deus. O pastor vai dividir o seu vídeo em 3 partes. Na primeira parte, ele vai tentar provar o seu ponto a partir da Bíblia. Na segunda parte, ele vai tentar provar o seu ponto a partir do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E na terceira parte, ele vai tentar provar o seu ponto a partir dos escritos de Ellen White. Esse, portanto, é o contexto do vídeo que nós vamos analisar. Minha segunda observação é a seguinte: eu optei por não mostrar a imagem do pastor nesse episódio e optei também por colocar a voz dele distorcida. A razão pela qual eu faço isso é porque esse pastor é amigo de algumas pessoas relativamente próximas de mim, pessoas que eu tenho contato e que eu já gravei conteúdo junto. Assim, a fim de não criar um clima ruim entre essas pessoas e esse pastor por conta do meu conteúdo, eu preferi não divulgar quem é esse pastor. No fim das contas, o mais importante aqui não é realmente saber quem é o pastor, mas sim analisar a sua argumentação. Finalmente, minha terceira observação é a seguinte: o fato de eu não concordar com a argumentação desse pastor não significa necessariamente que eu discordo totalmente de suas conclusões. Em outras palavras, meu objetivo aqui não é defender que todo e qualquer tipo de música é adequado para o culto e para o louvor ao Senhor. O meu objetivo é apenas mostrar que a argumentação do pastor é bastante equivocada. Ela não segue o princípio do sola scriptura, se utiliza de muito método texto-prova, de falácias lógicas, de exageros retóricos, de generalizações, de confusões e de muito subjetivismo. Então, por mais que no fim das contas as conclusões desse pastor não estejam totalmente erradas e eu não discordo totalmente delas, o modo como ele chega a essas conclusões está absolutamente errado. E eu acredito que um cristão deve se preocupar não apenas com as conclusões serem verdadeiras, mas sim com o meio como nós chegamos às conclusões. Nós não podemos defender a verdade com argumentos que sejam falsos, que sejam falaciosos ou até mesmo que sejam imorais. Até porque, se nós aceitarmos esse tipo de argumentação problemática porque as conclusões nos parecem verdadeiras,
Em algum momento, nós vamos acabar usando essas argumentações problemáticas para provar pontos que são falsos. Afinal de contas, se nós validamos essas argumentações problemáticas, então agora elas vão poder ser usadas para provar qualquer ponto que não seja verdadeiro. Então não, eu não sou aqui um militante de que todo e qualquer tipo de música toque no culto da igreja. Esse não é meu objetivo, esse não é meu interesse, e eu nem teria disposição para militar por essa causa. O meu objetivo realmente é zelar pela sã doutrina e zelar pelas argumentações mais bíblicas, mais honestas e mais coerentes quanto possível. Bom, feitas essas observações, podemos colocar agora os trechos que eu separei para nós irmos analisando. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer para vocês é, no que se refere à adoração, não é o que eu quero dar para Deus, mas o que Deus quer receber de mim. E tem diferença, pastor? Absolutamente toda a diferença. E eu chamo a atenção para a história de Caim e Abel. Caim, ele chega para oferecer o sacrifício, lá, está no livro de Gênesis, no capítulo 4, e aí então Abel ele traz uma ovelha, né, um cordeiro para ser sacrificado, e no verso 3 do capítulo 4 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu fico imaginando esta cena. Senhor, estão aqui as minhas frutas, né? Esta linda melancia, este lindo cacho de uvas, estas laranjas. Caim, eu quero um cordeiro. Mas, Senhor, o senhor viu o tamanho dessa melancia? Parabéns, Caim, realmente linda melancia, mas eu pedi um cordeiro. Mas, Senhor, o que eu tenho para oferecer, o que eu quero dar, olha, eu estou dando de coração. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Eu quero cordeiro. Deus não está preocupado se você está dando de coração. Deus não está preocupado se você está fazendo de boa vontade, se você está oferecendo o seu melhor. Porque entenda, quando nós falamos de adoração, não é o melhor que eu quero dar para Deus. Até porque o meu melhor ainda estará aquém do ideal divino. Porque o ideal divino é sempre inatingível. Nenhuma criatura, nenhum ser mortal pecador consegue chegar a este patamar. Então veja, aí alguém poderia dizer, pastor, então tá vendo, se ninguém consegue alcançar, qualquer coisa serve. Não é bem assim. E é justamente aí que mora o perigo. Sabendo que eu sou um pecador e que mesmo que eu dê o meu melhor, não será satisfatório no sentido de ser perfeito, eu preciso atender à exigência divina e não à minha vontade. Então o que Deus me pede? É isso. Então eu dou isso. No princípio de adoração, não é o que eu quero oferecer para Deus, mas aquilo que Deus solicitou de mim. Deus pediu para Caim um cordeiro e Caim trouxe um fruto da terra. Então, guarde esse princípio no seu coração. Na adoração não é aquilo que eu quero dar para Deus, mas aquilo que Deus quer receber de mim, o que Ele me pediu. E às vezes você pode estar dando de coração, mas Deus não é obrigado a receber lixo porque você está dando de coração. Se Deus lhe pediu algo, dê aquilo que Ele está pedindo e não o que você quer oferecer, mesmo que seja de coração. Lembra de Saul? Deus disse, olha, é para destruir todos. Aí Saul foi, guardou o rebanho, separou o rei, né, não matou o rei. E aí quando Samuel chega lá, o profeta Samuel, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí do gado, dessas ovelhas? Não, mas isso aqui eu separei para a adoração, eu separei para a oferta. E quem disse que Deus está preocupado com tua oferta? Obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, um princípio básico de adoração não é o que você quer dar, mesmo que seja de coração, mas é aquilo que Deus quer receber. Ok? Bom, esse é o primeiro trecho que eu separei para nós analisarmos. E o que o pastor faz aqui é dar um primeiro princípio pelo qual ele acredita que nós não podemos cultuar a Deus ou louvar a Deus com qualquer estilo musical. Bom, o princípio extraído do texto de Gênesis capítulo 4 está correto. O texto realmente dá a entender que Deus solicitava o sacrifício de animais e que tanto Caim quanto Abel sabiam. Então, se Caim resolveu dar a Deus algo que ele não pediu, em vez de dar a Deus aquilo que ele pediu,
Então Caim realmente estava errado. E, portanto, o princípio de que o louvor a Deus ou a adoração a Deus não é aquilo que nós queremos oferecer, mas aquilo que ele quer receber, é verdadeiro. Mas qual é o problema do uso desse texto para a discussão sobre música? O problema é que esse texto não apresenta nenhum indício de que há um estilo musical específico do qual Deus se agrada. O texto sequer fala sobre música. Então note, se de fato Deus requer algum tipo de música específica para adorá-lo, evidentemente nós precisamos dar a Deus exatamente aquilo que ele requer. No entanto, se o texto não traz nenhuma informação sobre isso, não há como nós sabermos se existe de fato um estilo musical específico do qual Deus se agrada e qual é esse estilo musical. Logo, o princípio não se aplica aqui. A não ser que haja uma definição na própria Bíblia de qual é o estilo musical que Deus se agrada, nós não temos como usar esse princípio para dizer que alguns estilos musicais foram proibidos por Deus, enquanto que outros foram requeridos por ele. Entretanto, justiça seja feita, o pastor vai reconhecer daqui a pouquinho que esse princípio sozinho realmente não define se existe um estilo musical do qual Deus se agrada. E por isso mesmo ele vai apresentar mais outros 3 princípios. E nesses outros 3 princípios é que sim, estaria a definição de qual é o estilo musical que Deus se agrada, ou ainda a definição de quais estilos musicais Deus não se agrada. Apesar dessa ressalva que o pastor vai fazer logo mais, eu chamo a atenção para o fato de que muita gente, no debate sobre música, apela para essa passagem e também para outras passagens, como por exemplo a de Nadab e Abiú, em Levítico 10, dos versos 1 a 3, e de Uzá, em 2 Samuel 6, dos versos 1 a 3. Em todos esses casos, nós temos pessoas que fizeram algo contrário ao que Deus exigiu em termos de adoração. Então, esses textos acabam sendo usados para dizer que nós não podemos oferecer qualquer coisa no louvor ao Senhor. E ok, isso é verdade. O problema, mais uma vez, é que nenhum desses textos nos dá a informação de qual seria o estilo musical requerido por Deus, ou quais seriam os estilos musicais que Deus não aceita de forma alguma. Então, na falta dessa definição, esses textos não nos dizem nada a respeito de estilo musical. E eu preciso salientar aqui, eu não estou tentando defender que qualquer estilo musical é adequado para o culto a Deus, é adequado para o louvor ao Senhor. Eu apenas estou dizendo que esses textos em si mesmos não trazem nenhuma informação que nos ajude a determinar essa questão. Não importa o que o ouvinte acredite em relação ao estilo musical, o ouvinte precisa ser honesto para não forçar os textos a dizer o que eles não dizem. E aqui, no caso, os textos não dizem nada sobre estilo musical. Mas vamos continuar rolando o vídeo porque o pastor vai oferecer mais outros princípios. Aí você me pergunta, mas pastor, e quem disse que funk, rock, axé, pagode e outros desses gêneros musicais não são aceitáveis diante de Deus? Aí entra um segundo princípio bíblico que a gente precisa entender. Esse princípio bíblico eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22 e o verso 26. Ezequiel, capítulo 22 e o verso 26. Nós vamos ler. Esse princípio também está lá no livro de Levíticos, tá? Mas eu gosto desse de Ezequiel, capítulo 22 e o verso 26, que diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aqui tem um outro princípio bem interessante que, como eu mencionei, é citado a primeira vez em Levíticos, e este princípio é extremamente importante. Você deve fazer separação entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E não é somente você pegar um gênero comum, secular e profano e colocar uma letra gospel, uma letra bíblica, né, que fale de Deus, que vai tornar isto agradável aos olhos do Senhor. Não misture o santo com o profano. Esse é um princípio bíblico. Então, primeiro, a adoração não é aquilo que eu quero dar para Deus. Não é mas pastor, eu estou fazendo de coração. Legal, seu coração é profano, irmão. Seu coração, diz a Bíblia, é enganoso. O meu é enganoso. Então, não confia no teu coração.
Na minha adoração, eu não ofereço o que eu quero dar, mesmo que seja de coração, mas aquilo que Deus pede de mim. Ah, pastor, e como eu saber se o que Deus pede de mim é isso que eu estou dando ou não? Aí você já tem um segundo princípio. Não misture sagrado com profano. O que é profano, o que é sagrado é sagrado. Ok, aqui o pastor dá o segundo princípio pelo qual ele acredita que não podemos utilizar determinados estilos musicais no culto ao Senhor. O princípio é que nós não podemos misturar sagrado a profano. Assim sendo, determinados estilos musicais não poderiam ser usados para o louvor ao Senhor, mesmo que nós coloquemos nesses estilos musicais letras cristãs. Bom, o argumento do pastor tem pelo menos duas falhas. A primeira falha, e mais óbvia, é que nem esse texto de Ezequiel, nem o capítulo inteiro de Ezequiel, capítulo 22, fala sobre música. O capítulo inteiro fala sobre idolatria do povo israelita, violência, extorsões, roubos, injustiças aos desamparados, transgressão do sábado, falsos profetas, quebra de regras ligadas ao sistema levítico e corrupção de sacerdotes. É uma lista grande de pecados, mas em nenhum momento existe qualquer menção ao tema música. E evidentemente, se não há nenhuma menção ao tema música, então também não há nenhuma definição do que seria uma música profana e o que seria uma música sagrada. Isso não está no texto. O que parece claro no contexto de Ezequiel 22 é que essa mistura entre sagrado e profano tem a ver com a corrupção e a hipocrisia dos sacerdotes que, apesar de se manterem no ofício sacerdotal, agiam como pessoas ímpias, além de não levarem a sério as suas obrigações de sacerdotes. Para os dias de hoje, nós poderíamos aplicar esse trecho e o texto de Ezequiel 22 como um todo para repreender pastores adúlteros, pastores que usam dízimos e ofertas para enriquecimento ilícito, pastores que pregam a teologia da prosperidade, líderes que abusam de mulheres ou de crianças, cantores mais preocupados com fama e dinheiro do que com a pregação do evangelho, administradores de igreja que se pautam por princípios mundanos e gerem a igreja como se fosse um negócio e por aí vai. Dado o contexto, portanto, é bastante forçado aplicar Ezequiel, capítulo 22, a ritmos de música, a estilos musicais. E aqui eu friso, até o momento não vimos nenhum texto que defina o que seria um estilo musical sagrado e o que seria um estilo musical profano. Na falta dessa definição, esse texto não tem nada a dizer sobre o tema. E é aqui que vem a segunda falha do argumento. O pastor não explica por que determinado ritmo ou determinado estilo musical seria profano. E isso é um ponto central. Se ele quer defender que alguns estilos musicais são impróprios para a igreja, são impróprios para o culto, para a adoração ao Senhor, ele precisa definir o que é um estilo musical profano. E, evidentemente, isso precisa ser extraído da Bíblia, mas até agora o pastor não fez isso. Sendo assim, vamos fazer o seguinte: vamos pegar duas possíveis razões de por que um determinado estilo musical seria considerado profano. Essas duas razões que eu vou colocar aqui são razões que eu costumo ouvir muito da boca de pessoas que acreditam que existe uma música específica da qual Deus se agrada. A primeira razão seria que o estilo musical foi criado por uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tinha propósitos santos. Portanto, o estilo que ela criou seria um estilo profano. Ora, se esse for o princípio, isso significa que nós devemos condenar tudo o que foi criado por pessoas profanas. Só que aqui nós temos um grande problema. A Bíblia apresenta muitos homens profanos que criaram coisas que depois foram usadas legitimamente por homens santos. É o caso de Caim, que foi edificador da primeira cidade do mundo, conforme Gênesis capítulo 4, verso 17. Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado, conforme Gênesis capítulo 4, verso 20. Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta, conforme Gênesis capítulo 4, verso 21. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, conforme Gênesis capítulo 4, verso 22, e por aí vai. Todos esses faziam parte de uma descendência afastada de Deus. Então, por esse princípio, nós teríamos que condenar cidades, harpas, flautas, tendas, criação de gado, facas, tesouras e por aí vai. Então, será mesmo que a origem de algo determina se aquilo é profano ou sagrado? Parece que não. Um ponto curioso também é que muitas vezes não sabemos ao certo quem criou determinado ritmo, determinado estilo musical. E aqui nós podemos dar um exemplo curioso. Quem nos garante que Jubal,
que é chamado pela Bíblia de pai dos que tocam harpa e flauta, quem nos garante que os estilos musicais que ele tocava não eram aqueles que hoje são considerados pelos irmãos mais tradicionalistas como sendo estilos divinos? É uma possibilidade. E se realmente a origem torna algo profano, então talvez as músicas que são consideradas divinas hoje sejam profanas porque Jubal já tocava essas músicas lá no início dos tempos. E aqui nós podemos estender esse princípio para qualquer outra coisa. O que quer que nós não tenhamos certeza se foi criado por uma pessoa santa ou não, pode ser, no fim das contas, algo profano. E aí eu pergunto, nós devemos usar redes sociais, internet, computador, televisão, rádio? Estamos certos de que a origem de cada uma dessas invenções não é profana, não foi profana? Pensar nessas implicações lógicas do argumento nos ajuda a perceber que isso não faz o menor sentido. Aliás, é importante salientar, em lógica formal, esse raciocínio é considerado uma falácia, é a falácia genética. Simplesmente não se pode deduzir que algo é falso ou que algo é inválido só por conta de sua origem. Portanto, se o motivo pelo qual o pastor considera determinados estilos musicais como sendo inapropriados é o fato de talvez terem sido inventados por pessoas profanas, esse princípio não faz nenhum sentido. Passemos então para uma segunda razão possível. Um estilo musical seria profano porque muitos usam esse estilo de maneira profana. Bom, esse princípio também é bastante problemático. Se nós formos considerar as coisas dessa forma, então a própria Bíblia é profana, já que muitas pessoas a utilizam e a utilizaram ao longo dos séculos com propósitos ímpios, com propósitos muito ruins. Aliás, se esse princípio for utilizado, o próprio texto de Ezequiel 22 perde o sentido. Afinal, se muitos sacerdotes estavam se utilizando do sacerdócio de maneira profana, então o próprio sacerdócio em si seria profano. E assim, nós teríamos que deslegitimar todo o sistema levítico. Em suma, mesmo trabalhando aqui duas razões bastante comuns que as pessoas utilizam para dizer que determinados estilos são agradáveis a Deus e determinados estilos não são, fica bastante claro que essas razões não são boas, não se sustentam. Então, até aqui, nós ainda não temos nada que nos diga se existem estilos musicais que agradam a Deus e estilos que não agradam a Deus e quais seriam esses estilos. Vamos continuar rolando o vídeo então. Mais um princípio bíblico que eu gostaria de trazer para vocês é o princípio da ordem da decência. Lá no livro de 1 Coríntios, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais, ele fala sobre o dom de línguas, inclusive, acho que é 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem e de decência. E o que se percebe em muitos nesses encontros, em bailes, seja baile funk, de rock, a gente não vê ordem e decência, a gente vê ali muita algazarra, às vezes bebidas, às vezes até entorpecentes, às vezes cigarros, adultérios, gritaria. E são coisas que a gente vai olhando para a Bíblia e percebendo que não faz parte daquilo que agrada ao coração de Deus. Lembra da história de Elias? Elias ele se esconde numa caverna. Vem um terremoto. E aquele barulho, aquela coisa. Deus não estava no terremoto. Aí vem um vendaval, uma tempestade. Deus não estava na tempestade. E vem uma saraiva, o fogo. Deus não estava. Aí vem uma brisa suave e mansa. Deus estava ali. Então eu vejo muita algazarra, muita euforia, muita coisa, muita gritaria. Toma cuidado. Toma cuidado. Deus se agrada da calma, da paz, da tranquilidade. Então, quando eu vejo muita gente por aí, né, apreciando estas gritarias e estas músicas assim muito badaladas, e este dançar e aquela coisa, vamos botar o funk de Jesus aqui. Eu lembro do episódio de Elias e eu fico pensando assim, Deus estava na calma, na brisa suave. Este é mais um princípio bíblico que eu queria trazer para vocês. Ok, aqui o pastor traz o seu terceiro princípio, que seria o princípio da ordem e da decência. Ele vai se utilizar de dois textos principais aqui para expressar esse princípio. Um deles está em 1 Coríntios 14:40 e o outro está em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. O texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, diz o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem.
O que o pastor vai fazer é aplicar esse texto a bailes funks, a shows de rock e por aí vai. Ele sustenta que, como geralmente esses lugares não estão ligados à ordem e decência, então, logo, os estilos musicais tocados ali também não seriam apropriados para o louvor. O pastor ainda menciona que nesses lugares existe bebida, drogas, adultério, algazarra, gritaria e por aí vai. Bom, também existem alguns problemas nesse argumento do pastor. Primeiro, o pastor não explica se esses elementos pecaminosos que ele mencionou, adultério, bebida, algazarra, se eles são causados pelos estilos musicais que ele citou ou se eles têm outras causas. É perfeitamente possível pensar, por exemplo, que a causa das posturas condenadas pelo pastor nesses lugares sejam outras e não os estilos musicais. Vamos pensar um pouco. Sabemos que a maioria esmagadora das pessoas que frequenta, por exemplo, bailes funks e shows de rock, não é formada por cristãos bíblicos praticantes e atuantes em sua igreja local. A maioria também possui o hábito de beber e manter uma vida promíscua em seu cotidiano. Grande parte dessas pessoas também advém de famílias não cristãs e muitas vezes de famílias bastante desestruturadas. Muitas dessas pessoas são jovens, cheias de energia para gastar e extremamente imaturas. Então, esse conjunto de elementos parece ser muito mais determinante para gerar a confusão descrita pelo pastor do que propriamente o estilo de música tocado. Eu não quero dizer com isso que o estilo musical não pode ter alguma influência nesse cenário. É claro que pode, mas se a análise dos demais elementos não é feita, a avaliação se torna parcial e viciada. E eu tenho absoluta convicção de que a argumentação cristã precisa ser melhor do que isso. Um segundo problema da argumentação do pastor é que o contexto de 1 Coríntios 14, verso 40, também não fala de música. Na verdade, se nós lermos do verso 26 até o verso 40, o que nós percebemos é que Paulo está falando de ordem no sentido da ordenação dos momentos do culto. No verso 26, por exemplo, ele vai dizer: "Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação." O que Paulo vai dizer a partir daí é que tudo isso pode ser feito no culto, mas que tem que ser feito com ordem. Ou seja, os irmãos não podem fazer tudo ao mesmo tempo, um atropelando o outro. Além disso, o culto não pode se demorar muito mais em uma dessas atividades do que em outras. É por isso que ele vai dizer em seguida que quando alguém falar em línguas, que não sejam mais de 2, quando muito 3 e sucessivamente. Além disso, ele vai orientar que sempre haja quem interprete. Não havendo quem interprete, que a pessoa que fala em línguas permaneça calado na igreja. Ele também vai dizer que se há irmãos com revelação, que cada um fale um após o outro, e que quando um falar, o outro se cale. No verso 31 é dito: "Porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados." Então note que Paulo não vem falando sobre música, ele está falando sobre ordem no sentido literal da palavra. As coisas precisam ser feitas de maneira ordenada, uma após a outra, não todo mundo se atropelando e falando ao mesmo tempo. Então, esse texto acaba não sendo muito útil para condenar certos estilos musicais e sacralizar outros. Por exemplo, não dá para dizer a partir desse texto que um estilo musical mais rápido ou mais pesado seria algo desordenado ou algo indecente. O texto não fala sobre isso, não dá para nós derivarmos alguma coisa a partir do que está escrito aqui. O máximo que nós poderíamos deduzir desse texto é que o momento de louvor deve ser um momento específico do culto, e não algo que acontece a qualquer momento, inclusive por cima da fala do pregador ou por cima de algum outro momento do culto. Tentar expandir isso para qual exatamente seria o estilo adequado para o culto é forçar demais o texto. Um terceiro problema na argumentação do pastor é que ele parece querer dizer que aquilo que é inadequado dentro do culto também é inadequado fora do culto. Assim, um estilo musical que não seria adequado para ter uma letra cristã e ser tocado dentro do culto, também não seria adequado para ter uma letra cristã e ser tocado fora do culto. Mas esse raciocínio não faz sentido. Note, não necessariamente tudo que é inadequado dentro do culto será inadequado fora do culto. Por exemplo, é totalmente apropriado, é totalmente adequado eu brincar de bola com os meus filhos fora do culto.
Mas se eu levo minha bola para dentro do templo ou para qualquer local que esteja ocorrendo uma reunião religiosa naquele momento e eu começo a brincar com os meus filhos de bola no meio do culto, isso será absolutamente inapropriado. Ou pensemos ainda no seguinte: é apropriado que em uma festa de criança as crianças estejam correndo, pulando no pula-pula, gritando e brincando ao som de músicas infantis num volume mais alto do que o comum? Sim, com certeza. Agora, esse mesmo cenário não seria adequado se estivesse ocorrendo no meio de um culto. Então note, ainda que o texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 40 estivesse se referindo a músicas, daí nós não poderíamos deduzir que necessariamente uma música que não seja adequada para o culto será inadequada fora do culto. É bastante possível pensar que um estilo musical pode comportar uma letra cristã, ser adequada para ouvir e cantar fora do culto, mas não ser adequada para ouvir e cantar dentro do culto público. Neste caso, nós não estamos tratando de algo relacionado a pecado, mas a simples adequação ou inadequação, assim como é o caso de jogar bola com os filhos. É inadequado fazer isso no culto, mas não é inadequado fazer isso fora do culto. E por que isso é importante? Porque o louvor não se limita ao que acontece no culto. O culto é um momento específico de louvor, mas existem outros momentos de louvor. Eu posso louvar sozinho na minha casa. Eu também posso louvar em um show de música, que não é a mesma coisa que um culto. Então, é importante nós fazermos essa distinção, porque não necessariamente aquilo que é inadequado em um culto será inadequado fora de um culto. Existem momentos diferentes e para cada momento existe aquilo que é adequado e aquilo que é inadequado. Finalmente, uma quarta falha do argumento do pastor está no uso do outro texto, o de 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Qual é o contexto dessa passagem? Bom, o contexto é que Elias, o profeta, está depressivo por conta da perseguição que a rainha Jezabel iniciou contra ele. Ele foge para o deserto desejando a própria morte. Deus então resolve falar com o profeta. Podemos ler: Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Bom, o pastor usa esse texto para dizer que Deus não se agrada de muita algazarra, euforia e gritaria. Logo, músicas muito agitadas e dançantes não seriam agradáveis a Deus. O problema dessa argumentação é que, mais uma vez, o texto não fala nada sobre música. E também não parece que existe algum princípio aqui que possa ser aplicado à música. Eu explico. Dentro do contexto, o que a passagem parece ensinar é que no momento de maior fraqueza emocional do profeta, Deus não optou por se mostrar assustador e agressivo. Em vez disso, ele se expressou de uma maneira mansa. E uma vez que o profeta estava depressivo, querendo a morte, então era exatamente o que ele precisava. Ele precisava de um Deus manso, de um Deus suave e não de um Deus assustador. Então, se nós podemos tirar alguma aplicação disso, alguma lição disso, é a de que Deus, embora seja grandioso, ele sabe se apequenar para nos trazer conforto. Ele sabe se transformar em um amigo para nós. Em suma, não dá para aplicar esse texto à música. Esse texto nada tem a ver com música. E aqui eu preciso alertar. É bastante perigoso tentar fazer muita teologia em cima dessa passagem, porque da feita que aceitamos forçar um texto para se aplicar a um assunto que nada tem a ver com ele, nós podemos fazer isso com qualquer outro texto da Bíblia. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 19, versos 16 a 21, nós temos aquela cena do Monte Sinai tremendo e fumegando por causa da presença de Deus. Eu poderia muito bem propor que, a partir desse texto, nós podemos concluir que Deus aprecia manifestações chamativas e barulhentas, e que, portanto, músicas chamativas, barulhentas e que nos fazem tremer não apenas seriam agradáveis a Deus, como seriam o ideal divino. Em suma, o problema da alegorização é que ela pode produzir qualquer tipo de teologia. Assim sendo, também nessa parte, o pastor não vai bem nas suas argumentações. Mas vamos continuar o vídeo do pastor.
Um outro princípio bíblico que eu gostaria de trazer para vocês é o princípio que está relatado na Bíblia também pelo apóstolo Paulo, que disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não consigo entender como que as pessoas elas pegam coisas de lá do mundo que são usadas e foram feitas não com propósitos sagrados, não foram dedicados a Deus, foram feitas com fins, às vezes, lucrativos, com fins perniciosos, não é? Onde várias pessoas acabam se envolvendo, como eu já falei, em situações assim complicadas com o uso de bebidas, com o uso de entorpecentes, às vezes acontece adultério, lascívia, tanta coisa, aí a pessoa chega, tira isso, coloca a letra de Deus e achou que pronto, tá tudo certo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não é você pegar uma coisa profana, colocar de Deus que ali agora, então já tá tudo certo. Ok, aqui temos o quarto princípio que o pastor coloca, que seria: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O pastor desenvolve o seu raciocínio seguindo mais ou menos o padrão das argumentações anteriores. Ou seja, como algumas músicas estão relacionadas a contexto de pecado, então usar o seu estilo com uma letra cristã não seria uma forma de glorificar a Deus. O primeiro problema dessa argumentação é que o pastor parece crer que um estilo musical necessariamente sempre está relacionado a determinados pecados ou a determinados atos santos. Ou seja, é como se o fato de existirem algumas músicas dentro de um estilo musical que estão relacionadas a pecados fizesse com que o estilo musical como um todo estivesse relacionado a pecados. Mas ora, isso não faz sentido. É perfeitamente possível que alguém faça músicas dentro de um estilo musical que sejam corrompidas e essa pessoa mesma seja corrompida, enquanto que outras pessoas façam músicas dentro de um determinado estilo musical que não possuem nenhuma impureza e essa pessoa mesma não é corrompida. O que o pastor faz aqui também cria uma imagem mental enganosa. Quando ele fala que seria errado pegar um estilo musical, tirar a letra profana e colocar a letra cristã, a imagem mental que nos fica é a de que nós estamos pegando uma música profana específica, tirando a letra profana dessa música e colocando uma letra cristã. Ora, se esse fosse o caso, de fato isso seria inadequado. Afinal de contas, se já existe uma música específica profana e nós simplesmente trocamos a letra dessa música, dificilmente as pessoas não lembrarão da letra original. Então haverá de fato uma mistura entre algo profano, que era uma música já feita antes, e algo santo, que é uma letra colocada depois. Agora, quando estamos tratando de estilos musicais, a discussão é outra. É perfeitamente possível pensar que dentro de um estilo musical caibam tanto letras profanas quanto letras sagradas. Estilo musical é algo muito amplo, então não dá para simplesmente comparar estilo musical com uma música específica. E veja, mais uma vez eu preciso deixar claro aqui, eu não necessariamente estou defendendo que qualquer estilo musical serve para o culto. Eu vou entrar nesse assunto logo mais. O que eu estou dizendo é que os argumentos do pastor não são bons argumentos. Eles não fluem de uma boa interpretação da Bíblia Sagrada que leve em conta os contextos, eles não possuem coerência lógica e eles partem de algumas generalizações e algumas confusões. Ou seja, não dá para ter uma boa discussão com essa base. Se nós queremos de fato definir o que seria adequado para um culto, nós precisamos trabalhar argumentos bíblicos e lógicos melhores do que esses. Há um segundo problema na argumentação do pastor aqui. O texto base que ele se utiliza é 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Ali Paulo diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual é o problema do uso desse texto pelo pastor? O problema é que, mais uma vez, o pastor não considera o contexto da passagem. Note, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, está no contexto maior de uma discussão sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Alguns versos antes, Paulo defende que se alguém fosse comer na casa de um pagão, não deveria se preocupar com a possibilidade de que o alimento talvez tivesse sido sacrificado antes aos ídolos. Mas se algum irmão ao lado avisasse que era comida sacrificada e dissesse para não comer, por amor à consciência desse irmão, o primeiro indivíduo deveria se abster.
Ou seja, nesse contexto, comer e beber para a glória de Deus era não colocar os próprios desejos alimentares acima da saúde espiritual dos irmãos mais fracos. Como esses irmãos mais fracos acreditavam ser um grande pecado comer algo antes sacrificado, era necessário cuidar para que eles não fossem prejudicados pela liberdade dos mais fortes. Se, ao comer algo sacrificado a ídolos, um irmão forte levava um irmão fraco a retornar à idolatria, caso antes ele fosse um pagão, ou se escandalizar a ponto de enfraquecer na fé, ou vilipendiar a própria consciência, então era melhor se abster por amor ao irmão. A finalidade disso, segundo Paulo, era que os fracos pudessem se salvar. Como podemos ver, portanto, o contexto não só nada fala sobre música, como acaba sendo um tiro no pé de quem o usa nesse sentido. Afinal, Paulo explicitamente concorda que o alimento sacrificado ao ídolo não era em si profano. O fato da carne já vir dedicada aos ídolos do açougue não significa nada, pois o crente que a comia o fazia para Deus. Ou seja, aplicando isso para hoje, seria possível dizer que um gênero musical não se torna profano só porque alguém fez músicas profanas a partir desse gênero. Bom, esses são os 4 princípios bíblicos que o pastor evoca para dizer que nem todo estilo de música serve para o culto a Deus. Mas o vídeo dele não acaba nesses 4 princípios. Na segunda parte do vídeo, ele evoca o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos então rolar essa parte para poder ver qual é a argumentação dele. Eu vou falar agora para os adventistas do sétimo dia de maneira mais específica. E eu, claro, se você é meu irmão evangélico, católico, quiser permanecer, fique à vontade. Mas eu vou falar agora de maneira mais direcionada para os nossos irmãos adventistas. Bom, para você que é adventista do sétimo dia, eu gostaria de relembrar para você algumas coisinhas muito importantes. Primeiro, no dia em que você foi batizado, você respondeu afirmativamente a perguntas que foram feitas a você. E entre as perguntas, eu estou aqui com um certificado de batismo. Entre as perguntas que são feitas às pessoas que são batizadas, nós temos esta daqui. Conhecendo e compreendendo os princípios bíblicos fundamentais conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, é seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida de acordo com estes princípios, que princípios ensinados, princípios bíblicos fundamentais, ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, há princípios que são ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que você disse sim. Quando você quis tornar-se adventista, no dia do seu batismo, foi-lhe perguntado se você desejaria ordenar sua vida de acordo com os princípios bíblicos fundamentais ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você disse sim. E eu gostaria então de mostrar para você esse livrinho aqui, olha. Chama-se Manual da Igreja. O Manual da Igreja, quando fala do assunto da música, na página 97, eu gostaria de ler para você. Aqui na página 97 diz o seguinte: a igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes de música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que vivam música e que provejam música adequada para todos os cultos e reuniões da igreja. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Pastor, o que é esse música secular ou de natureza duvidosa? A gente vai explicar, o próprio manual fala. Os diretores de música devem trabalhar lado a lado com o pastor ou com os anciãos, a fim de que as músicas selecionadas estejam relacionadas com o tema do sermão. Ele estará sob a orientação do pastor ou dos anciãos e não trabalhará de forma independente. Deverá aconselhar-se com eles sobre a música que será apresentada e sobre os cantores e músicos. Aqui está falando do diretor de música, que vai trabalhar na seleção da música, que possa combinar com o sermão. Percebe a ordem e a decência? Ok, aqui o pastor começa a apelar ao manual da igreja. E o que eu queria destacar aqui é a pergunta que ele menciona do certificado de batismo. É a pergunta número 11 e eu a repito aqui. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia?
É seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida de acordo com estes princípios? Pois bem, o pastor vai usar essa pergunta para dizer que nós, adventistas, estamos obrigados a concordar com tudo aquilo que está no manual da igreja. Inclusive, claro, tudo que é dito no manual da igreja sobre música. Mas existem dois problemas aqui nessa argumentação do pastor. O primeiro é que princípios bíblicos fundamentais, evidentemente, precisam ser bíblicos. E como nós já vimos aqui, a argumentação do pastor em relação a estilos musicais é tudo menos bíblica. Ele citou uma série de passagens bíblicas que não falam sobre música e que sequer podem ser aplicadas à questão da música se nós formos pensar em termos de definição de estilos musicais, pois nenhuma delas define o que seria o estilo musical adequado ou inadequado. O segundo problema é que princípios bíblicos fundamentais, evidentemente, precisam ser fundamentais. E onde estão os princípios bíblicos fundamentais que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sustenta? Estão naquele documento oficial chamado Declaração de Crenças Fundamentais. E desse documento não existe nada sobre definição de estilos musicais. E nem poderia dizer, porque esse documento expressa aquilo que está na Bíblia Sagrada. E não há nada na Bíblia Sagrada que defina estilos musicais. Então não dá para dizer que esse assunto é um princípio bíblico fundamental. E, portanto, é absolutamente possível que um adventista discorde de qualquer definição de estilo musical que se faça dentro da igreja. Se não está na Declaração de Crenças Fundamentais nem na Bíblia, então não faz sentido chamar de princípio bíblico nem de princípio fundamental. Agora, claro, o trecho que nós acabamos de ouvir não está completamente errado. De fato, deve haver uma seleção adequada de músicas para o culto. E, de fato, os músicos precisam estar submetidos ao pastor, aos dirigentes do culto e por aí vai. Então, não há nenhum problema nisso. Agora, a definição do que seria o estilo que agrada a Deus e os estilos que não agrada, isso ainda não foi apresentado na Bíblia. Tampouco faz parte das 28 crenças fundamentais. Portanto, não tem como dizer que algum tipo de definição é um princípio bíblico fundamental. Não é, não tem como ser. Mas vamos continuar com o vídeo do pastor. Então, devemos ter cuidado na seleção dos cantores. E aí eu vou continuar aqui. A música sacra, então, não é música gospel, porque até diabo gospel parece que estão inventando hoje em dia. Nós, na igreja, nós usamos a música sacra. A música sacra é uma parte importante do culto público. A igreja deve exercer cuidado ao escolher os membros do coral e outros músicos para que representem corretamente os princípios da igreja. Estou falando do que está aqui, olha, manual da igreja. O problema é que as pessoas não conhecem mais o manual da igreja. E serve, pastor, serve. Ele norteia as nossas decisões. E se você pode até não concordar comigo e não gostar, mas eu estou respaldado. Eu estou respaldado. Então, eu não estou preocupado com a crítica. Desde que eu esteja fazendo aquilo que eu entendo ser bíblico e que esteja fundamentado nos princípios da igreja onde eu sou pastor. E agora eu quero ler porque alguém diz assim, mas e quem pode garantir se o funk, se o axé, se qualquer gênero musical não está enquadrado? Primeiro eu já li aqui que é a música sacra, então pode descartar funk, que funk não tem nada de sacro. Mas vamos ver aqui o que diz mais o manual. Página 154, eu estou na edição de 2015. Página 154, no item música. Vamos ler? Eu vou ler no item música a partir do segundo parágrafo que diz assim. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado as canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta do nosso relacionamento com Deus. E agora eu quero que você preste atenção, porque vai citar os gêneros aqui, olha. Preste atenção. Diz assim, Manual da Igreja. Isso aqui é o que a Igreja Adventista tem como voto. E o Manual da Igreja, gente, não é votado ali na esquina, não. Não é assim um grupinho que reuniu e disse assim, vamos votar isso aqui. Não.
O manual da igreja, ele é votado em Assembleia Mundial. A igreja adventista no mundo inteiro entendeu assim e votou. Vamos ver? Aqui diz assim: devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Então, a música deve ser bem selecionada aonde? Primeiro, no lar, nos encontros sociais, nas escolas e nas igrejas. Aí ela diz, o manual diz assim: toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Mas, infelizmente, hoje em dia tem gente fazendo rock, bota a letra e diz que é de Deus. Ok, aqui o pastor cita uma parte do manual que fala sobre música, que lista o jazz e o rock como estilos musicais que devem ser evitados. O argumento do pastor, portanto, seria: se está no manual, logo é obrigação do adventista acreditar nisso e agir de acordo com o manual. Mas existem pelo menos 4 grandes problemas nessa argumentação. O primeiro grande problema é que o próprio manual não explica quais foram as bases bíblicas e lógicas usadas para chegar à conclusão de que esses estilos musicais não são agradáveis a Deus e, portanto, devem ser evitados. Aceitar a autoridade do manual por ele mesmo e não por princípios bíblicos claramente esboçados é passar por cima do solo escritura e transformar o manual em um credo. Ou seja, ou o manual demonstra claramente a base bíblica de sua conclusão, sem o uso de passagens descontextualizadas, que é o que o pastor fez nesse vídeo, ou então sua declaração não tem qualquer autoridade em si mesma, porque, no fim das contas, nós, adventistas, somos protestantes. Nós não acreditamos na autoridade da igreja em si mesma, nós acreditamos na autoridade da igreja enquanto submissa à Bíblia Sagrada, ou seja, sola Escritura. Então não é porque o manual tem uma determinada declaração que necessariamente nós temos que aceitar essa declaração como uma verdade absoluta. Em segundo lugar, como nós já vimos, essa não é uma crença fundamental. Então deve haver liberdade para que os adventistas vejam a questão de uma maneira diferente. Nós vamos voltar a esse ponto logo mais. Em terceiro lugar, é importante salientar que em seus documentos oficiais, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito clara ao dizer que ela não possui credo além da Bíblia Sagrada. No preâmbulo da Declaração de Crenças Fundamentais, por exemplo, podemos ler: os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Esse mesmo preâmbulo vai dizer que podem haver modificações nessa declaração de crenças fundamentais, o que significa que esse documento não é infalível, esse documento não é a própria Bíblia. Já a crença número 1 da mesma declaração de crenças fundamentais vai dizer que a Bíblia é a prova da experiência e o autorizado revelador de doutrinas. E já a crença 18, que fala sobre os escritos de Ellen White, afirma que eles tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. De igual maneira, nós temos o Tratado de Teologia Adventista, que também vai enfatizar essa posição da Bíblia como sendo um único parâmetro pelo qual tudo mais deve ser provado. O tratado ainda vai dizer que ele mesmo não deve ser visto como uma espécie de credo. Em suas considerações iniciais, por exemplo, os autores afirmam que o volume não foi escrito com a pretensão de que o mesmo seja a última palavra sobre os assuntos tratados. E nós também vamos encontrar declarações muito parecidas no livro Nisto Cremos. Por exemplo, nas páginas introdutórias também, os autores afirmam: não escrevemos este livro para que servisse como um credo ou declaração de doutrinas montadas sobre concreto teológico. Os adventistas possuem apenas um credo, a Bíblia e a Bíblia somente. E eu gostaria de finalizar essas citações com uma passagem do Questões sobre Doutrina, onde é dito: os adventistas do sétimo dia sustentam a posição protestante de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a única regra de fé e prática para os cristãos. Cremos que todas as crenças teológicas têm que ser aferidas pela palavra viva, julgada pela sua verdade, e o que quer que não seja capaz de suportar essa prova, ou seja, achado em desarmonia com a sua mensagem, deve ser rejeitado. Em suma, com base no próprio entendimento oficial adventista, o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode ser visto como um credo. Sua autoridade também é subserviente à Bíblia.
Na hipótese, portanto, de haver algum detalhe no manual que não esteja baseado na Bíblia, segundo as regras básicas de interpretação, o adventista estará justificado em não crer. E como eu apontei, no manual não existe nenhuma base para dizer que jazz e rock são estilos proibidos, são estilos que devem ser evitados. Finalmente, o quarto grande problema da argumentação do pastor é que não faz nenhum sentido pressupor que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é absolutamente infalível, de modo que discordar de qualquer detalhe do manual da Igreja seria discordar do próprio Deus. Essa não é uma posição protestante nem adventista, mas católica. Como protestantes e adventistas, nós não cremos em uma igreja infalível. E Ellen White, diga-se de passagem, alertou muitas vezes sobre o risco de apelar a tradições e líderes para fincar posições. Vejamos algumas declarações dela. Primeira, como um povo, corremos certamente grande risco se não estivermos em constante vigilância de considerarmos nossas ideias, pelo fato de serem longamente acalentadas, doutrinas bíblicas e infalíveis, e medir todos pelo critério de nossa interpretação da verdade bíblica. Este é o nosso perigo, e este seria o maior mal que poderia sobrevir a nós como um povo. Segunda declaração. Meu clamor tem sido: investiguem as Escrituras por si mesmos e saibam por si mesmos o que diz o Senhor. Nenhum homem deve ser autoridade para nós. Se ele recebeu sua luz da Bíblia, então podemos também ir à mesma fonte de luz e prova para substanciar as doutrinas em que acreditamos. Terceira declaração. O grande perigo de nosso povo tem sido o de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Então note, Ellen White rejeitava essa postura católica de confiar que a igreja está sempre certa, que os dirigentes estão sempre certos, que eles são infalíveis. E o que eu mostrei aqui foi exatamente que a argumentação desse pastor e a argumentação do manual da igreja são falhas. E mais uma vez, isso não significa que eu estou lutando aqui para que qualquer estilo musical faça parte do culto. Eu ainda vou chegar nessa parte. Eu simplesmente estou apontando que as argumentações propostas aqui são argumentações absolutamente equivocadas e sem fundamento bíblico. E isso é algo que precisa fazer ferver o nosso sangue. Afinal de contas, nós, como igreja, defendemos o sola scriptura. Então, o que quer que nós formos defender precisa estar fundamentado na Bíblia Sagrada. Mas vamos continuar o vídeo do pastor. E aí eu volto na historinha do Clube do Fusquinha. Alguns até me criticaram por esta alegoria, por esta ilustração que eu usei quando eu falei do Clube do Fusca. Mas eu quero contar, vale a pena você ouvir mais uma vez sobre o Clube do Fusca. Numa pequena cidade, havia um clubezinho onde só participava quem tinha Fusca. Chegou um camarada com a Ferrari e disse: eu quero participar. E perguntaram: cadê o seu Fusca? Não tem um Fusca não, mas eu tenho essa Ferrari aqui. A gente agradece, mas o clube é do Fusca. Não, meu amigo, mas olha o tamanho dessa Ferrari. Parabéns, enorme, mas o clube é do Fusca. Você sabe quanto é essa Ferrari? Deve ser bem cara, mas o clube é do Fusca. Não dá para participar do clube do Fusca com Ferrari, com Gol, com qualquer carro que você tiver. Ou você tem um Fusca, ou então você não faz parte do clube do Fusca. E aí alguns pegaram essa minha fala para dizer assim: olha, eu vi um pastor dizer que é melhor o jovem lá fora. Ei, vamos saber interpretar, né, gente? Vamos saber interpretar. O que eu estou dizendo não é que eu quero que você saia da igreja, mas o que eu estou querendo dizer é que você se adeque à igreja. Afinal de contas, você falou no seu certificado de batismo que você queria seguir os princípios bíblicos fundamentais ensinados pela igreja adventista. Aí você tem o manual da igreja que diz, que diz como você tem que agir, quais são os princípios que essa igreja defende, como que essa igreja age. Tá aqui. Aí o indivíduo ele quer viver de acordo com a teoria dele. Então ele quer cantar do jeito dele, ele quer louvar do jeito dele, ele quer introduzir o funk. Eu estou dizendo para você, não é que você saia da igreja, mas se você professou, e você no dia do seu batismo não prometeu para mim, não prometeu para o irmão da igreja, você não prometeu para aquela igreja, você prometeu a Deus. Essa promessa que você fez, esse sim que você disse no dia do seu batismo, foi para Deus, não foi para a igreja.
Então você está quebrando um voto feito a Deus. E a Bíblia diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Ok, aqui o pastor faz uma analogia que é a analogia do Clube do Fusquinha. E com base nessa analogia, o que ele quer dizer é que não dá para ser um adventista e discordar de determinados detalhes do manual da igreja, no caso aqui, os detalhes sobre música. E pois bem, aqui a gente volta para o problema que eu mencionei agora há pouco. Uma coisa é um adventista discordar de um princípio bíblico fundamental, de uma crença fundamental da igreja. Por exemplo, de fato não faz nenhum sentido um adventista discordar do sábado, da mortalidade da alma, do aniquilacionismo, da distinção entre carnes puras e impuras, da doutrina do santuário, da volta de Jesus, do batismo por imersão, da salvação pela graça mediante a fé e por aí vai. Agora, um adventista discordar de detalhes, de questões que não são fundamentais e principalmente de questões que não estão claras na Bíblia Sagrada, isso não é nenhum absurdo. Absurdo é você comparar as duas coisas. Então, a comparação que o pastor faz aqui é absolutamente despropositada. Se eu puder responder com a mesma analogia, eu diria o seguinte: um adventista que pensa diferente em relação a essa questão dos estilos musicais não seria como o homem que levou uma Ferrari para o clube do Fusquinha. Seria assim como alguém que levou um Fusquinha com uma cor diferente. No clube do Fusquinha, com certeza há Fuscas brancos, Fuscas pretos, Fuscas rosas. Qualquer que seja a cor, o carro continuará sendo um Fusca. O problema é que o pastor aqui quer definir qual é a cor que o Fusca deve ter, ou definir algumas cores específicas. E eu não vejo nenhuma base para que se possa fazer isso. Bom, tendo analisado esses trechos do pastor, agora eu gostaria de começar a conversar com o ouvinte sobre se há alguma base bíblica para nós definirmos se existem músicas adequadas ou inadequadas para o culto. Ou seja, até o momento eu não discuti o mérito da questão, eu discuti apenas a argumentação do pastor, que, na minha visão, é uma argumentação muito fraca. Mas agora eu gostaria de realmente discutir o mérito, ou seja, qualquer estilo musical pode ser usado para louvar a Deus? Ou Deus possui um estilo musical específico que o agrada? Bom, para responder essa pergunta, eu acredito que nós precisamos primeiro reconhecer que a Bíblia não prescreve nada muito específico sobre música no culto ou fora do culto. Ela não estabelece nenhum padrão sobre notas, acordes, compasso, volume ou instrumentos que seriam em si mesmos bons ou maus. Na falta de textos específicos sobre o tema, nossa avaliação deve se pautar não por regras muito fixas e muito detalhadas, mas sim por princípios gerais que a Bíblia pode nos oferecer. E, pois bem, esses princípios existem? Eu acredito que sim, e eu elencaria aqui pelo menos 4 princípios. Princípio número 1, finalidade do culto. Princípio número 2, culto racional. Princípio número 3, participação coletiva no culto. E princípio número 4, centralidade de Deus no culto. Vamos desenvolver cada um desses princípios. Sobre o primeiro princípio, finalidade do culto, o texto de 1 Coríntios 14, que foi citado pelo pastor, é um texto bastante interessante. Como já vimos, Paulo ali repreende a igreja de Corinto por conta do seu culto desorganizado. 2 problemas principais são tratados pelo apóstolo. O primeiro é que alguns irmãos que recebiam o dom de falar outras línguas manifestavam esse dom no culto sem que houvesse intérprete para que a igreja toda fosse edificada. O segundo problema é que havia muitos irmãos querendo falar e participar ao mesmo tempo, então um atropelava o outro. Diante disso, Paulo ofereceu algumas orientações para que o culto se tornasse organizado. Mas o que é interessante destacar em tudo isso são os argumentos de Paulo para que o culto tivesse ordem. Os argumentos são os seguintes: primeiro, a edificação dos irmãos; segundo, o testemunho para os visitantes; e terceiro, o próprio caráter ordeiro de Deus, um exemplo a ser louvado e copiado. Ora, uma vez que o objetivo do culto é justamente aprender do Senhor, louvá-lo, alcançar os incrédulos e edificar os irmãos, então o princípio geral por trás dos argumentos de Paulo é que a ordem no culto tem a ver com a preservação da finalidade do culto. Em outras palavras, se o culto não cumpre esses objetivos, deixa de ser um culto. Pensando na questão da música no culto, podemos aplicar esse princípio da seguinte maneira:
Se uma música possui um ritmo que tende a desvirtuar os objetivos do culto, ela não é apropriada para esta ocasião. Por exemplo, um dos elementos importantes do culto são os momentos de introspecção, nos quais oramos, refletimos sobre Deus, buscamos arrependimento de nossos pecados, etc. Se uma música tende a enfraquecer ou anular esse momento no culto, temos aqui um problema. Outro elemento importante no culto são os momentos de alegria pela presença do Senhor e pela presença dos irmãos. Se por um lado é preciso haver espaço para introspecção e reflexão, por outro lado o culto não deve ter um tom de tristeza ou de repressão da alegria. Deus nos criou para sermos alegres nele e expressarmos essa satisfação. Portanto, louvores alegres que expressam bem o sentimento de estar com Deus e os irmãos são necessários. Assim, se uma música tende a minar esse momento do culto, também temos um problema. Desse tipo de raciocínio, nós podemos concluir algo muito interessante. Os extremos tendem a não ser apropriados para a preservação da finalidade do culto. De um lado, por exemplo, músicas extremamente rápidas, pesadas ou dançantes podem estimular um ambiente de muita euforia e pouca introspecção. Além disso, podem levar os irmãos a se alegrarem e dançarem mais pelo ritmo do que pelo prazer de louvar a Deus. De outro lado, músicas extremamente lentas e monótonas podem criar um ambiente de melancolia e retração, e isso distorce o caráter do Evangelho, que é uma mensagem de alegria, liberdade e espontaneidade, e não de tristeza, formalismo e medo. Então, como o ouvinte pode perceber, os extremos tendem a ser ruins, tendem a desvirtuar a finalidade do culto. Um ponto relevante ainda é que o culto deve ser capaz de edificar toda a igreja e não apenas uma ala da igreja. Assim sendo, buscar um equilíbrio nas músicas escolhidas é o melhor caminho para que o louvor não se torne um empecilho à edificação de uma parte da igreja ou para que não gere uma má impressão para quem está chegando na igreja, o que seria matar os objetivos do culto. Portanto, ao se pensar as músicas que irão compor o momento de louvor de um culto, deve-se levar em conta que tipo de ambiente as mesmas tendem a gerar e como isso afeta a finalidade do culto. Então note, não existe uma resposta pronta sobre qual é a música adequada. O que existe são diretrizes que nós podemos utilizar para avaliar caso a caso. Portanto, não dá para pré-definir que um estilo como um todo é inadequado para o culto. Pode ser que algumas músicas desse estilo sejam inadequadas, outras sejam adequadas. Enfim, é preciso fazer uma avaliação caso a caso. Outro ponto importante aqui é que tudo que eu falei é sobre música dentro do culto. Então, é perfeitamente possível que nós possamos chegar à conclusão de que determinada música não é adequada para o culto, talvez por ser rápida demais, ou pesada demais, ou lenta demais, ou triste demais, ou seja lá o que for, mas que essa mesma música seja adequada fora do culto. Em suma, como eu já disse, são questões diferentes, devem ser tratadas de modo diferente. O segundo princípio que nós podemos avaliar aqui é o do culto racional. Os autores bíblicos ensinam que o culto a Yahvé, num sentido amplo, isto é, abarcando o culto na esfera pública e privada, precisa ser racional. Há vários textos bíblicos que falam sobre essa questão da racionalidade no culto. Em outras palavras, quando vamos cultuar a Deus, esse culto precisa ser consciente, precisa fazer sentido, precisa levar o crente a se aproximar mais e mais da vontade de Deus, e não pode ser um culto como o de algumas religiões pagãs, cujo objetivo é entrar em êxtase, sair da realidade, ter experiências sensoriais diferentes, buscar algum tipo de prazer hedonista, barganhar com Deus, colocar as emoções acima da razão, provar drogas alucinógenas e por aí vai. O culto a Deus precisa envolver entendimento, e não só entendimento, mas também moralidade, pureza, justiça. Isso não significa, claro, que o culto a Deus não pode possuir emoções. Pode e deve. As emoções fazem parte do ser humano. No entanto, essas emoções não podem estar tão afloradas a ponto de matar a nossa razão, porque o culto precisa ser racional. Então vejamos, aplicando isso à música, o louvor no culto precisa estimular essa adoração racional. Assim, músicas cujos instrumentos e a maneira de tocar ou cantar chamam mais a atenção que a própria letra podem ser inapropriadas para o culto.
Elas podem, por exemplo, servirem mais como uma distração e até como um veículo de emocionalismo para muitos membros do que como um louvor consciente a Deus e transformador do caráter. Ainda sobre a relação entre música e letra, a escolha do louvor deve pesar se determinada letra, sendo boa, é valorizada pelo ritmo. Talvez certas letras sejam boas, mas o ritmo não sirva bem ao propósito de valorizá-la, o que pode torná-la inapropriada para o culto. Em suma, tudo deve ser organizado sob a égide da razão. O terceiro princípio é o da participação coletiva no culto. O culto público tem como função ser um ato de adoração coletiva mesmo. E mais uma vez, existem várias passagens bíblicas que falam sobre essa dimensão coletiva do culto e do quanto é importante congregar com os irmãos. Então, dentro desse contexto, nós podemos perceber que o louvor coletivo a Deus não apenas nos conecta a Ele, mas também nos conecta aos demais servos e juntos, o que nos torna, de fato, uma família. Aplicando isso à música no culto, o louvor precisa ser apropriado para que a congregação toda possa cantar. Músicas com tons muito altos ou muito baixos, ou muito rápidas, ou com qualquer elemento que as torne difíceis de ser cantadas, já não cumprem essa finalidade. As músicas escolhidas para o louvor, portanto, devem ser simples e adequadas o suficiente para que o povo louve. O que passa disso já não é culto, mas sim um show. E veja, não há nada de errado com shows, mas cada coisa tem o seu lugar. Transformar o culto em mera apresentação de cantores é desvirtuá-lo. Finalmente, o quarto princípio é o da centralidade de Deus no culto. Isso também é muito bem estabelecido na Bíblia. Existem várias passagens que indicam que o centro do culto é Deus. Assim sendo, o que quer que enfraqueça ou anule esse fato, distorce o culto. Aplicando isso à música, o louvor apropriado deve ser capaz de envolver a comunidade em legítima e profunda adoração. Se a música é alegre, a alegria deve ser motivada principalmente por Deus, pelo que ele é e faz. Se a música é mais calma, deve levar o crente a refletir sobre a grandeza e o amor de Deus, em contraste com a sua própria pequenez. O ritmo deve ser subordinado a essas finalidades, não atrapalhando esses momentos, mas sim auxiliando. O ritmo, servindo aos objetivos do culto, deve apontar para eles e não chamar muita atenção para si mesmo. Então, com esses quatro princípios, eu posso agora chegar à minha conclusão geral. E a minha conclusão geral é a seguinte: não necessariamente há estilos musicais bons e ruins. O que há certamente são músicas adequadas ou inadequadas para o culto. Eu também concluo aqui que não necessariamente todas as músicas de determinados ritmos são apropriadas ou inapropriadas para o culto. Isso porque os arranjos dentro de um estilo musical são infinitos e os estilos musicais também podem ser mesclados, o que torna possível que muitas músicas de um estilo não sirvam para um culto, mas que muitas músicas sirvam. Assim, o que eu acredito ser mais sábio é nós não irmos além da Bíblia para condenar um estilo específico, mas sim avaliar música por música à luz dos princípios elencados aqui. Também é um fato importante de nós reconhecermos aqui. É muito mais fácil avaliar se uma música é adequada ou inadequada para um culto quando nós lidamos com extremos. Agora, quando trabalhamos nas zonas cinzentas, aí fica mais difícil. A maioria dos crentes não teria, provavelmente, muita dificuldade de perceber certas inadequações para o louvor congregacional. Só para citar alguns exemplos. Heavy metal é um estilo de música rápido, pesado e difícil demais para servir de cântico congregacional. Música eletrônica é extremamente dançante, além de ofuscar a letra. Rap não é fácil de ser cantado, decorado e entendido até. Música clássica não tem letra. E alguns gêneros musicais, como funk e sertanejo universitário, estão muito ligados a letras sensuais, sendo difícil separar uma coisa da outra. Então, aqui nós temos exemplos de inadequações extremas e que, portanto, são facilmente identificáveis. Agora, quando nós saímos dos extremos, nós temos um vasto campo de possibilidades. Como eu já disse, cada estilo musical permite uma infinidade de arranjos distintos, e os estilos também podem ser mesclados. Assim, em muitos casos, fora dos extremos, existirão divergências de opinião.
E creio que tentar bater o pé em alguma posição dentro dessas zonas cinzentas é errôneo. Saindo dos extremos, o que temos é muita subjetividade. Isso parece indicar que, neste ponto, cada caso é um caso. A depender da cultura e da opinião do pastor, dos músicos e da membresia de cada igreja local, as escolhas podem diferir um pouco. O importante não é o estabelecimento de uma regra rígida, já que a própria Bíblia não o faz. O importante é a capacidade de, mesmo na diversidade, preservar certos limites mais claros na Bíblia. Então, note que o meu intuito aqui, no fim das contas, não é militar por um estilo de música específico na igreja. Na verdade, nesse sentido, eu até sou mais tradicional. Eu gosto de um culto mais calmo, eu gosto dos hinos do inário, e com toda certeza eu não tenho nenhuma disposição para ficar militando por algum estilo de música dentro da igreja. Para mim, o mais importante, inclusive, é a pregação e não a música que vai ser tocada. Então, realmente, eu não tenho interesse prático nesse assunto. O meu interesse maior é o interesse teológico. Eu quero que a discussão seja feita dentro de parâmetros bíblicos, porque esse é o saudável, esse é o correto. Nós somos uma igreja sola escritura e, portanto, precisamos discutir as coisas dentro dos parâmetros bíblicos. E bom, tendo discutido essa questão da música adequada ou inadequada dentro do culto, creio que cabe falar um pouquinho sobre a música fora do culto. E a pergunta que surge aqui é possível que a música cristã não apropriada para um culto público seja apropriada para fora do culto? Eu creio que sim. O culto, por ser público e possuir alguns objetivos específicos, requer maiores cuidados. Não é o mesmo caso de um louvor individual ou mesmo da apreciação de músicas mais desassociadas da adoração direta. Esse é o caso das músicas seculares ou daquelas músicas cristãs que focam em temas da vida cotidiana. Nem toda música cristã necessariamente é uma música de adoração direta, embora toda música cristã, mesmo que indiretamente, irá adorar a Deus. Mas às vezes uma música cristã apenas está focando em algo do cotidiano do cristão. Esse é um tema que pode ser explorado. E, pois bem, esse tipo de música permite maior liberdade, em especial por não estar no ambiente de culto público. Em relação às músicas seculares, elas também são permitidas, desde que elas não tenham em sua letra nada que fira os princípios básicos do Evangelho e da Bíblia. Agora, apesar disso que eu falei, todo crente deve fazer algumas avaliações sobre o conteúdo do que escuta fora do culto. Então, eu proponho algumas perguntas que cada pessoa deve fazer individualmente, deve fazer para si mesmo, uma autoavaliação. São as seguintes: o ritmo da música que eu estou ouvindo me causa algum tipo de sentimento ou pensamento pecaminoso? A letra que eu ouço fere as doutrinas bíblicas? O ritmo me remete a lembranças vivas de coisas erradas que eu já fiz? Ao ouvir certa música, eu enfraqueço a fé de irmãos mais fracos? Ao ouvir certa música, ela me faz gostar menos das músicas congregacionais e dos louvores mais diretos? Eu já fui ou sou viciado em algum tipo de música? Qual é o impacto de certas músicas que ouço sobre a minha espiritualidade e adoração a Deus? Se as respostas a essas perguntas indicarem que determinados conteúdos causam mal espiritual ao crente e não bem, então elas não devem ser ouvidas. Agora, se a música ouvida não causa nenhum mal espiritual ao crente e não tem nada que seja proibido pela Bíblia, então não dá para dizer que a Bíblia condena esta música. Bom, já nos encaminhando para o final, resta uma questão. Qual é o papel de Ellen White nessa discussão? Na última parte de seu vídeo, o pastor chega a citar alguns textos de Ellen White. Eu não coloquei essa parte aqui, primeiro porque o meu episódio ia ficar muito grande. E segundo porque eu creio que é mais interessante, nesse contexto, eu apenas pincelar, de uma maneira geral, qual deve ser a função de Ellen White nessa discussão. Então vamos lá. Como o ouvinte sabe, Ellen White não tem como função revelar nova doutrina ou modificar doutrinas já existentes. A Bíblia é o único revelador de doutrina. Sendo assim, se nós não encontramos na Bíblia algo mais específico sobre estilos musicais, não é em Ellen White que nós vamos encontrar. Se a Bíblia não proíbe determinado estilo musical, não é Ellen White que vai proibir.
O que Ellen White faz é simplesmente aplicar princípios que já estão revelados na Bíblia Sagrada. Assim sendo, a função de Ellen White nessa discussão é nos apontar para princípios que estão na Bíblia Sagrada. E nós conseguimos encontrar isso em Ellen White? Sim, conseguimos. Por exemplo, há passagens dos escritos de Ellen White em que ela alerta contra músicos que faziam muitos floreios ao cantar músicas no culto, porque evidentemente isso chamava mais atenção para o músico do que para o louvor cantado. Ora, esse aqui é um princípio bíblico, o princípio de centralidade de Deus no culto. Ela também chegou a falar sobre extremos, como louvores que pudessem gerar uma agitação irracional, por um lado, e por outro lado, louvores que parecessem músicas de funeral. Mais uma vez, como vimos, esses extremos acabam atrapalhando a finalidade do culto. Então, aqui, Ellen White está se utilizando de princípios bíblicos também. Outro ponto que Ellen White enfatizava era a importância de haver mais momentos no louvor em que toda a congregação pudesse participar dos cânticos. Outra vez, isso é um princípio bíblico. É o princípio da dimensão coletiva do culto, o culto público. Então note, é perfeitamente possível encontrar em Ellen White princípios bíblicos. Na verdade, é isso que nós precisamos fazer. Tudo que Ellen White fala sobre música precisa ter um princípio bíblico que o fundamente. E, portanto, nós precisamos buscar esse princípio. Quando nós agimos dessa maneira, nós cumprimos o sola scriptura, nós cumprimos aquilo que Ellen White queria, que era voltar para a Bíblia. E claro, nós nos protegemos de cair no erro de tentar encontrar em Ellen White coisas que não estão na Bíblia Sagrada, de tentar dar um detalhamento para essa questão, a questão da música, que não existe na Bíblia. E isso, claro, nos leva muitas vezes a interpretar Ellen White de uma maneira equivocada. Portanto, não devemos perder de vista o seguinte: Ellen White não tem a função de revelar doutrina. Ela tem a função de apontar para a Bíblia. Então nós precisamos ir aos escritos de Ellen White não para encontrar alguma coisa que a Bíblia não diga, mas sim para encontrar justamente aquilo que a Bíblia diz. O motivo pelo qual nós consideramos que Ellen White foi uma profetisa verdadeira é justamente o fato de que ela era bíblica, de que os princípios que ela aplicava às situações do dia a dia eram princípios das Escrituras Sagradas. Bom, era essa análise que eu queria fazer. Eu espero que ela tenha sido útil para o ouvinte. O meu objetivo é que, a partir dessa análise, o ouvinte tenha uma maior capacidade de analisar não só essa questão da música, mas todas as questões com base no princípio do sola scriptura. Afinal de contas, para nós, adventistas, a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.